Bom, refletindo sobre as finalidades da escola, podemos dizer que a escola é influenciada por diferentes fatores, o que justifica a existência de visões também distintas sobre a educação. Numa visão economicista, a escola seria o lugar destinado à formação para o trabalho. E aí ela teria o objetivo de aquisição de habilidades e competências para este fim. Por outro lado, numa visão crítica da educação, pretende-se uma escola socialmente justa, voltada para a emancipação humana. Nesse aspecto, nos perguntamos o que é, portanto, uma escola socialmente justa. Segundo Libânio, podemos perceber diferentes significados para essa questão, de tal forma que ele aponta 3 posicionamentos distintos acerca da escola socialmente justa. O primeiro posicionamento refere-se à educação de resultados. Ela é definida a partir de critérios econômicos, onde a escola visa fornecer conteúdos mínimos necessários ao trabalho, ao emprego. Temos, portanto, uma visão instrumental de educação. A crítica que se faz é que ela é uma visão reducionista da formação humana. O segundo posicionamento valoriza-se as diferenças entre pessoas e grupos socioculturais. Por essa visão, a escola deve oferecer um currículo diversificado, considerando as diferentes experiências dos alunos e as características locais da escola e da sua comunidade. Já o terceiro posicionamento aponta que uma educação escolar mais justa é aquela que promove e amplia o desenvolvimento das potencialidades humanas. A escola precisa promover os meios para a apropriação de saberes sistematizados, sem perder de vista, é claro, as características dos alunos. Então, a gente está falando de uma visão de currículo que objetiva a formação cultural e científica articulada com a diversidade sociocultural dos alunos. Daí a gente se pergunta se podem conviver os conceitos de universalidade e diversidade cultural nas escolas. Existe claramente um campo de tensões, onde de um lado se deseja a valorização do particular e o respeito às singularidades, enquanto de outro lado temos a exigência da escola formal para todos os alunos. Santos, citado por Libânio, diz para a gente que temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Se pensarmos no princípio da equidade que norteia o nosso trabalho na escola, vamos concluir que o que perseguimos na escola são os direitos de todos e todas, direitos que não podem ser exercidos sem o seu devido reconhecimento das necessidades individuais dos nossos alunos e dos diferentes grupos sociais que existem na escola. Portanto, cabe sim na escola falar da universalidade sem perder de vista a diversidade cultural dos nossos alunos. Bom, em relação ao texto do Libânio, de 2015, ele vai falar sobre a dissociação do conhecimento disciplinar e do conhecimento pedagógico. E aí ele cita um exemplo da pedagogia, que tem muito essa presença dos conhecimentos pedagógicos, questão de didática. Ele até considera o curso como um curso generalista, enquanto no caso dos nossos cursos, no caso do nosso curso de licenciatura e dos outros cursos de licenciatura, seriam cursos aí voltados para conhecimentos disciplinares, que seriam os conteúdos, os professores especialistas. E um exemplo da minha prática seria essa questão da minha própria formação, a formação até recente, de 2019, que nitidamente o curso era dividido, os ensinos de basquete, vôlei, handebol, futsal, eles ficavam todos na escola de educação física. E até geograficamente distante ficava a faculdade de educação, que era do outro lado, do polo da UFMG. E lá tinha aula de didática, tinha aula de sociologia, tinha aula de psicologia, e a gente via que não tinha essa unidade aí entre os cursos, Acabava que quando a gente tinha que fazer uma sequência didática, tinha que fazer um planejamento, a gente não conseguia porque a matéria ficava meio que na faculdade de educação, a gente só conseguia trabalhar com a questão dos conteúdos, da execução e tudo mais. No outro texto, do Marx e do Metzler, de 2017, os autores eles trazem trabalhos no artigo deles que
os autores que eles citam, né, como Siddhartha, Johnson, vão defender essa questão do movimento. Né? O professor ele tem que ser um bom executor do movimento que ele realiza, e que se tem muito estudo de pedagogia, e no caso dos Estados Unidos, se tem pouco estudo dos conteúdos. E eu também percebi isso na graduação, principalmente depois que eu li o texto, eu comecei a analisar algumas coisas da minha graduação e percebi, né, que os professores que seguiam essa linha, né, do Siddhartha, do Johnson, eles eram mais pautados na questão técnica. As aulas eram voltadas para a questão dos gestos técnicos e tudo mais. E os professores da outra linha, eles eram críticos e alguns já seguindo movimentos mais pós-críticos. Eu, particularmente, eu não domino, né, todas as práticas corporais, eu acho que é bem difícil a gente ter esse domínio, mas eu acredito que não seja necessário. Aí que entra a questão da didática, né? Se eu tenho uma boa didática, eu consigo, né, saber o que ensinar, como avaliar. Vamos lá. Seguindo com o pensamento de Libânio, esse texto nos fez refletir sobre diversos aspectos relacionados à formação de professores e didática para o desenvolvimento humano, né? E são colocadas em questão duas vertentes do conhecimento, o disciplinar e o pedagógico. E na tentativa de interpenetração entre os conhecimentos, Davidov ampliou as ideias percursoras de Vygotsky, afirmando que a educação e o ensino atuam no desenvolvimento por meio do processo da apropriação do conhecimento teórico e científico, que, por sua vez, possibilita o desenvolvimento das capacidades e habilidades correspondentes aos procedimentos lógicos e investigativos de constituição de uma área de conhecimento. E, a partir disso, levantamos uma hipótese, que quais críticas podem ser apontadas em relação à visão tradicional do ensino. E Mérier, em 98, criticou a visão tradicional do ensino, em que primeiro elege-se o conteúdo, em seguida o compreende, e no final se fazem os exercícios dentro de uma visão linear. Ele propõe uma concepção de ensino-aprendizagem em que os conhecimentos sejam integrados no projeto do sujeito que aprende, o qual formará suas próprias representações do objeto do conhecimento. Propõe também a formulação de objetivos voltados para operações mentais a realizar, dedução, indução, dialética e criatividade. E me parece bem razoável criticar um ensino tradicional no que tange principalmente a imutabilidade dele com o passar do tempo. Cabe ressaltar que esse modelo de ensino acrescentou conquistas louváveis à didática. Entretanto, outras formas de ensinar foram surgindo e contemplam de maneira mais ampla ao que a sociedade necessita atualmente. E fatores que podem contribuir com a melhoria do trato pedagógico são as vivências, e por vivência eu quero dizer uma aplicação cotidiana do que foi aprendido, o ensino integral, o diálogo como principal fio condutor do processo de transmissão e assimilação do conhecimento. Ainda no pensamento de Libânio e Silva, eles buscaram estabelecer as relações entre finalidades educativas escolares e escola socialmente justa e diversidade cultural. Em cima disso, levantamos uma hipótese que seria até que ponto as políticas educacionais influenciam nas finalidades educativas escolares. E a questão das finalidades educativas, elas são cruciais no quadro atual dos estudos sobre a educação pública, uma vez que dela decorrem outras implicações, entre elas os posicionamentos sobre as funções preponderantes das escolas. E Lenoir, em 2016, para ele, essa questão ela é complexa e controversa. As nações têm hoje um interesse real pela escola, onde ela é vista como necessidade e, às vezes, como panaceia para os problemas da sociedade. Panaceia aí, ele empregou com o sentido de remediar as dificuldades. E as finalidades educativas escolares definem a atribuição de sentido e de valor ao processo educativo. Presentemente, elas estão fortemente vinculadas a agendas estabelecidas no plano de economia política global, por meio de organismos e agências internacionais, impondo aos sistemas de ensino
a visão economicista, em que a escola seria o lugar destinado somente à formação para o trabalho, visando habilidades e destrezas profissionais. Podemos observar a grande influência que a política exerce na escola e, consequentemente, nas finalidades educativas. O nosso objetivo é ter cada vez mais uma justiça social na escola, que seria garantir a todos os alunos uma base comum de conhecimentos, de acordo com a sua realidade, e competências indispensáveis à preparação para um futuro profissional e obtenção de êxito na vida social. Então, falando de uma escola justa, né, o que seria uma escola justa para os nossos alunos, para os nossos educandos? Libânio, né, destaca em seu texto, juntamente com Silva, que hoje tem uma visão de educação voltada para o mundo do trabalho, uma escola voltada para resultados, né, com avaliações padronizadas, currículos prontos, atingir metas, habilidades, competências, né, e no texto traz, né, que também uma visão mais crítica, né, da educação, nós, professores, também temos que nos atentar à diversidade cultural dos nossos alunos, à diversidade sociocultural, né? Tarcísio Mauro Vago, 2009, fala que a escola é um lugar de culturas, né, o lugar das culturas. Como nós não vamos valorizar esses aspectos? É claro que a educação ela tem que também ser pautada em saberes científicos, né, conhecimentos científicos, mas uma escola justa, ela deve o quê? Atrelar esses saberes científicos com o contexto social no que nós estamos inseridos, que os nossos alunos estão inseridos. Então, relevar, né, esses dois aspectos, atrelar, fazer uma relação para tentar promover uma escola mais justa para os nossos alunos, né? E aí, entrando no outro texto, no segundo texto, Libânio fala sobre a formação dos professores, da didática, do conhecimento disciplinar, do conhecimento pedagógico. E será que é importante a didática na formação dos professores? Né? Tem que ter didática. Não tem como nós trabalharmos com os nossos alunos sem didática. Como que você vai promover o conhecimento para o aluno? Como que você vai ensinar o aluno aquele determinado conteúdo? Né? Como, quando, como avaliar, né? Quando aplicar determinado conteúdo. Cada turma nossa tem uma particularidade, cada aluno nosso. E se nós não tivermos essa didática de saber diferenciar certos momentos, certos alunos, certas demandas que vão aparecendo durante as aulas, talvez o processo de ensino, aprendizagem, não seja significativo para os nossos alunos. Né? Então, a didática é fundamental no papel do professor. E na nossa formação, lá na graduação, eu senti muita falta disso em algumas disciplinas. Né? Não tinha algumas disciplinas voltadas à prática corporal, por exemplo, a esporte, dança, ginástica, não tinha essa articulação com a didática. Como trabalhar isso dentro da escola? Eram coisas isoladas, né? Eram coisas que professores diferentes, as aulas aconteciam em locais da universidade diferentes, né? Então, a formação do professor ela não é tão pautada nos aspectos da didática. Deveria ser revistos esses aspectos, atrelar esses dois pontos, né, que ele fala no texto do conhecimento disciplinar e do conhecimento pedagógico, para tentar trazer um melhor conhecimento dos nossos alunos. Bem, as pesquisas sociocríticas sobre o ensino da educação física e formação de professores de educação física, elas remontam à década de 1980. Surge a partir da influência que vários estudiosos tiveram das tradições libertárias de educação e da pedagogia. Né? No momento que surgem críticas à abordagem tecnicista no currículo, bem como às formas racionalistas e tradicionalistas de pedagogia. São críticas alinhadas com princípios de uma pedagogia crítica inicial que permearam a pesquisa comprometida com a justiça social. Desde então, a pedagogia crítica tem andado lado a lado com a pesquisa sociocrítica. Ambas compartilham características e fundamentos teóricos comuns, como os postulados marxistas, as teorias críticas da Escola de Frankfurt, pedagogia freiriana, dentre outros. Ambas, tanto a pedagogia crítica quanto as pesquisas sociocríticas, estão
né, associadas aos princípios de dignidade humana, emancipação, né? Tudo isso feito a partir do diálogo, do ativismo, com atenção voltada à inovação curricular, ideologia, coeducação, equidade, pesquisação emancipatória, currículo oculto. Essa primeira geração de pesquisa sociocrítica em educação física deu origem a uma segunda geração, em decorrência da crescente produção de pesquisa sociocrítica com influência dos postulados pós-modernos, né? E essa segunda fase, a partir da década de 90, é caracterizada pela ampliação da agenda emancipatória, né? Com a inclusão de questões como cuidado, com a questão da aprendizagem dos alunos, preocupação com relação à cultura corporal dos alunos, modelo de responsabilidade docente, discursos de questões ecológicas, né? Modelos de responsabilidade, enfim. Esses autores da segunda geração das pesquisas sociocríticas no campo da educação física, eles obrigaram os pesquisadores a confrontar as crenças e suposições tomadas como certas, agir contra práticas de pesquisa que marginalizaram colaboradores desfavorecidos e reconhecer a falibilidade do processo de pesquisa, né? Interessante notar que a maior parte das pesquisas sociocríticas hoje envolve tanto uma ontologia pós-moderna quanto objetivos inovadores de pesquisa, né? Muitos estudos enfatizam a subjetividade, salientando a capacidade de tomar de decisão dos indivíduos, bem como a reflexividade de todo o processo de pesquisa. Essa é uma questão que os pós-modernistas direcionam para a forma mais ortodoxa de pesquisa sociocrítica. Portanto, há uma consciência da necessidade das pesquisas sociocríticas adaptarem seus postulados às demandas de um mundo em mudança, diverso, particular e complexo, em oposição às lógicas binárias, simples e compostas, a fim de investigar o novo e complexo contexto do ensino da educação física e da formação de professores de educação física.